Se tem história, tem voz. Se tem Piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas nasceu uma escola e com ela milhares de memórias e vidas transformadas. Está no ar o especial Piscinate 40 anos. Um mergulho na memória e no coração de quem fez parte dessa caminhada. Está no ar o Rebobina Piscinate. Eu sou a Laís. Eu sou a Isabela. E hoje estamos aqui com a professora Elia. Bom, a gente queria saber como que era um pouco, como foi a época que a senhora trabalhou aqui, como que a senhora começou, em que ano. Estou primeiramente muito feliz por estar fazendo parte desse podcast, digamos assim. Eu comecei a trabalhar aqui em 95. Eu trabalhava já na Nossa Senhora de Lourdes, eu trabalhava na secretaria. E o salário era uma mixaria. Aí eu falei assim, eu quero fazer faculdade para melhorar esse salário. Aí só tinha 3 opções. Eu fui da segunda turma do Unemate, era pedagogia, matemática e letras. Aí, matemática eu peguei um trauma no ensino médio, eu fiz contabilidade. Pedagogia eu achava que era coisa para velha, mexer com criança. Aí sobrou letras. Aí jamais pensei em ser professora. Aí chegou o estágio, meu Deus do céu, e agora? Nós fizemos estágio aqui, a minha turma, e como eu fui da segunda turma, a primeira turma fez o estágio aqui no Piscinate, no noturno, que não tinha professores. E a minha turma, para complementar, foi para concluir o ano. Então, foi um acordo que foi feito com a Escola Piscinate e com a faculdade, a Unemate. Aí, beleza, foi legal, bacana. Daí no outro ano, a diretora, que era a Graci, ela me convidou para trabalhar aqui. Aí eu comecei a trabalhar com 10 turmas, 7 sétima série, 5 sétima série e 5 oitava séries, que antigamente que agora é o 7, o oitavo e o 9º ano. E os 2 dias que eu trabalhava aqui, o meu salário era maior do que 30 horas que eu trabalhava na parte da secretaria. Aí trabalhei em 96, mais um ano ainda, e depois eu comecei a trabalhar só como professora aqui. Porque naquela época a gente não tinha concurso. Ficou um bom tempo sem ter concurso e eu trabalhava como contratada. E aí a escola mesmo, ela contratava, não era esse negócio que agora faz um concurso no Mato Grosso, na Era cidade. a escola Né? que Contratava e chamava. Então, em 99 teve o concurso, eu não passei, nossa, quase entrei em depressão, mas sobrevivi. E tem horas que eu acho que foi melhor, porque depois, em 2001, aí teve outro concurso. Daí eu fiz o concurso específico para a língua inglesa. Só que daí eram 3 vagas só, e eu passei. Olha só. Aí passou Deu certo. a Elba em primeiro, eu em segundo, e a Juliana passou em terceiro lugar. Aí nós 3 que passamos. E quando a senhora, antes de fazer o concurso, que aula que a senhora dava? De inglês. De inglês também? Sempre de inglês. Como não tinha professores naquela época, então assim... outro detalhe. Em 95, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tinha essas 10 turmas. Naquela época era das 7 às 11h30 que a gente trabalhava de manhã. Aí, quando deu outubro, por aí, a outra menina, que ela já fazia faculdade também, ela tinha os 6º anos e os 5º anos. Aí ela saiu, acho que ela mudou, aí a Graça chegou para mim, você não quer pegar as outras turmas? Tá bom, eu pego. Aí, a partir de outubro, eu já tinha carga fechada, aí nunca mais parei de trabalhar. E como que chegou esse interesse por inglês? Bom, eu sempre gostava de inglês, assim, na faculdade me identifiquei muito, eu era professora Meloca, então nós tivemos a sorte, assim, do primeiro semestre ao último, era com a professora Meloca, da Wizard, então, assim, ela era muito, muito bacana, divertida, então, assim, tinha aquela vontade, assim, se inspirava nela. E aí, comecei dando aula aqui de inglês e me identifiquei. E na época, assim, então, uns detalhes assim, muito interessantes, que era uma dificuldade para a gente conseguir uma letra de música, o próprio áudio mesmo. Eu ia na rádio com aquelas fitas cassete para pedir para gravar, para poder trazer para os alunos.
E os alunos, assim, era muito bacana, que interagia muito. Que não é igual hoje, que você quer uma música, você vai lá na internet, Pesquisa, né? tá ali, tudo ali, a letra, a música. Então, naquela época, não, era tudo é, Tinha que assim, caçar, tinha que procurar, correr né? atrás. Não era fácil. Só passava nas rádios as músicas? Bom, aparentemente que eu saiba, sim, né? Porque a gente não tinha acesso à internet, essas coisas, assim, era tudo mais difícil. E assim, a senhora chegou a fazer um intercâmbio, algo do tipo? Ah, sim, em 2013 eu fui para Illinois, eu passei 40 dias, embora meu marido fale que foi 45, mas foram 40 dias lá fazendo curso, foi muito bacana também. Assim, uma experiência maravilhosa. Nós passamos lá estudando, era bem difícil, só que assim foi muito, muito bom. Neve, foi bem na época do frio, porque nós fomos em janeiro e voltamos em fevereiro. Foi assim, bacana, bacana. No começo, assim, eu fiquei, será que eu vou? Não vou? Que meu filho Com mais dúvida, novo né? tinha 5 anos. Nossa! Mas aí até meu marido me incentivou aí, então achei bacana. Não me arrependo, não. Ai, que maravilha. A senhora ficou na dúvida, mas quando foi, a senhora viu, ó, tudo Sim. maravilhoso. Ficou marcado na memória. Inclusive, daqui de Sinop foram 3 pessoas. Eu, a Juliana e a Ellen. Então, assim, de Mato Grosso mesmo, era acho que 20 vagas para cada estado, mas não completou as 20 vagas. Então, porque a gente teve que fazer uma prova também, lá em Cuiabá, para poder passar, né? Pra poder Para ir, poder né? ir isso, para garantir Entendi. essa vaga. E assim, quanto tempo a senhora ficou aqui no Piscinarte? Eu comecei a trabalhar em 95, interinamente. Em 2001 eu passei no concurso, daí nessa época eu assumi aula de manhã, à tarde e à noite, porque daí os outros professores já tinham pegado as turmas, aí sobrou aquelas turmas picadas. Aí nessa época eu comecei a trabalhar à noite e gostei muito da experiência. Eu vinha de bicicleta, morava aqui no Violetas, e eu tenho uma história assim muito gratificante que eu lembro de umas alunas que elas me esperavam, que elas moravam também, que é a Marcionília e a Marciane. Inclusive a mãe da Marciele, da Marielle, a Marcionília. E elas me esperavam. Inclusive, às vezes, assim, tinha um conselho de classe, tinha uma reunião de professores, os alunos eram dispensados. Mesmo assim, elas me esperavam. Então, assim, eu sempre lembro delas por esse fato. Aí também a Fernanda também, que era prima delas, que depois foi professora aqui no Piscinati também, de Química, eu lembro. Além de outros professores que foram meus alunos e depois se tornaram professores. O Fernando, o Carlos. O Carlos trabalhou um tempo aqui, mas ele saiu. Mas o Fernando está até agora aqui. Fernanda, Tem ele bem citado. A Fabiana Unhas, também foi minha aluna aqui no Piscinati, depois ela teve um tempo de professora aqui. Então, assim, tem vários, assim, que depois tornaram colegas. E como que era a sua relação com esses alunos que depois viraram seus colegas? Ah, para mim é normal, assim, normal, assim, acho legal. Inclusive, acho que eu sou uma das professoras que eu só não dei aula para os filhos dos professores e funcionários aqui do Piscinati, que os filhos não estudavam aqui. Mas, assim, todos os professores e funcionários, os filhos deles que estudaram aqui, eu dei aula. Porque como o inglês, ele tem poucas aulas, não são, assim, 5 aulas semanais, é 2 aulas, às vezes uma aula. Então, eu sempre tive que pegar muita turma. Então, assim, isso abrangeu, assim, uma quantidade bem enorme de alunos. Tem horas que eu estou na rua, assim, um aluno, alguém fala assim, oi, você foi minha professora. Eu nem lembro mais. Mas, assim, é gratificante. Muito aluno, né? É. Então, a senhora falou que a senhora dá aula de inglês. Qual que é a importância que a senhora acha do inglês para a vida das pessoas? Eu acho que é bem fundamental, porque o inglês, assim, ele é uma língua universal. Então, qualquer lugar que você for, você vai... Se você conseguir se expressar, se comunicar em inglês, você tem uma porta aberta. É, né? Porque, querendo ou não,
No mundo inteiro, praticamente, se fala E inglês. sem falar que o inglês é uma língua facílima, facílima. Não, é muito descomplicada. Ela não tem nada a ver com português, ela não tem nada a ver com espanhol, porque eu também já fiz curso de espanhol. Então, o inglês, assim, se você souber o verbo to be, se você souber verbos auxiliares, você Você sabe sabe fazer o qualquer inglês. coisa. Você sabe inglês. E a senhora disse que fez intercâmbio. Depois desse intercâmbio, ocorreu outra vez da senhora sair do país? Não, Foi só essa vez só mesmo. isso. A gente ficou sabendo que a senhora influenciou alguns professores a virarem professores de inglês. Isso aí diz. É, tem a Roberta, que inclusive era dela estar aqui, ela não quis vir, mas Mas teve alguns, né? Não é fácil de lembrar de todos, mas existiram. inclusive assim, a vida, a profissão da gente é igual a um casamento, ela vai ter partes boas e partes ruins, e nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer e que a gente gosta, a gente faz o que a gente precisa fazer para dar certo. É isso, né? E como que foi a experiência de dar aula aqui no Piscinati? Igual assim, tem muitas partes boas, tem as partes ruins, então, assim, igual eu te falei, é igual um casamento. Se você quer fazer só o que você gosta, não vai dar certo. Então, o trabalho da gente é assim, a gente faz o que é preciso. Tem coisas que eu fiz, eu não gostava de fazer, e assim como tem coisas que também foram bem gratificantes. Assim, como que eram os eventos aqui na época? A gente ficou sabendo que a senhora ajudava. Tinha muita gincana, a gincana de arrecadação, então fazia as equipes e cada professor então ficava responsável por equipes. E essa gincana ela durava meses. E ainda tinha etapas a serem cumpridas e tudo, arrecadação de roupa, alimento. Então era assim. Promovi alguns Halloweens aqui também, mas aí depois, com o tempo, assim, acho que eu fui mudando também essa concepção, e aí algumas pessoas, funcionários mesmo, não gostavam, achavam que não era apropriado, e aí parou. Aí o último foi feito em 2019, mas assim, uma coisa mais assim, uma brincadeira com os alunos da tarde. Eu e a Viviane daí, a professora também, de inglês, e a gente promoveu. Aí um projeto muito bacana que eu e a Viviane desenvolvemos foi o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, que nós começamos em 2019, inclusive junto com alunos da Unemat que estavam fazendo um projeto aqui, e aí eles estagiavam aqui, ajudavam a dar aula, a gente monitorava. Então nós fizemos um primeiro Thanksgiving assim, muito bacana, e no começo a gente pensava, nossa, será que vai dar certo? Porque tinha aquela comida farta ali, será que os alunos vão se comportar? Coisa e tal. Mas assim, foi maravilhoso. Fizemos de manhã e à tarde. Aí só repetimos ele em 2022, porque 2021 teve a pandemia, aí teve aquelas aulas não presenciais, depois voltou daquele jeito. Em 2022 também foi bem gratificante. E daí 2022 foi o último ano que eu trabalhei o ano inteirinho. E daí em 2023, em março, eu me aposentei. E qual foi desses eventos? Teve algum que te marcou mais? Todos fazem parte da sua vida, todos têm assim alguma marca. E por falar de Halloween, teve em 2016, os alunos do terceiro ano falaram assim, a gente vai fazer um Halloween no período da manhã, terceiro ano. Aí, vamos fazer isso, aquilo outro. Eu falei, meu Deus do céu, esses alunos estão com tanta coisa, assim, isso não vai dar certo. Eu mesma fiquei, só que assim, foi fantástico. Eles fizeram assim aquela casa do terror, aquela coisa assim, gente, pena que eu não gravei, né? me surpreendeu de forma boa, assim, sabe? Aquela coisa maravilhosa. Aí em 2017
A turma do terceiro ano repetiu, só que também não foi com tanto aquele glamour que em 2016. Aí 2018 já degringolou, o trem não funcionou. Não deu certo. Não, aí 2019 nós fizemos só aquele simbólico mesmo. Quais que foram as maiores dificuldades que a senhora teve com o planejamento, com todo esse processo para ter esses eventos na escola? Dificuldade, às vezes, a verba, né? Porque na maioria das vezes a gente pega do próprio bolso, assim, para custear certas coisas. Então, a maioria das vezes não, quase sempre. É. A senhora acha que valeu a pena? Lógico que vale a pena. Tudo vale a pena. Foi maravilhoso, né? Além do Halloween que a senhora ajudou, teve outros? Além da gincana também, ó. Olha, sempre teve alguns eventos no Piscinat que a gente participa, só que assim, quando você não encabeça alguma coisa e você só participa, aí passa mais batido, né? Então você vai lembrar mais daqueles que você projetou. Mas já teve muito evento a Escola Piscinat. Eu lembro, não sei se encaixa aqui, mas uma recordação que eu tenho, o Piscinat sempre teve muita confraternização. A primeira confraternização que eu vi no Piscinat foi em 98. 98. E aí tinha aí a escola tinha aquele negócio de colocar as faixas, Miss isso, Miss aquilo lá. Sabe o que eu fui? A Miss Integração, porque eu tinha trazido pão de queijo naquele ano ali na escola, aí eu fui a Miss Integração, porque como eu não participava de nada, então foi a primeira participação. Olha que legal. A gente tá vendo aí, a senhora trouxe uma colinha, poderia falar um pouco pra gente? Pois é, eu coloquei aqui coisas que eu fui lembrando, é lógico que eu não vou lembrar de tudo, né, porque é muito tempo, pois eu trabalhei 28 anos aqui. Mas eu lembro do primeiro dia que eu vim da aula, eu tinha tanta vergonha, assim, tanta vergonha, meu Deus do céu, como que eu vou chegar lá? Aí eu sentei não tem aquela muretinha ali, aquele quadradinho lá, que é um jardim ali. Aí eu sentei lá e fiquei. Aí a professora Cida, ela dava aula aqui, aí ela me conhecia porque o marido dela e o meu marido, que na época era meu namorado, eles trabalhavam juntos. Aí ela falou assim, vem aqui, vem pra dentro. Aí um dia eu contei isso para ela, ela não lembrava. Aí eu falei assim, se você não tivesse me chamado, eu ia estar sentada ali até hoje. Então, assim, são coisas. Quanto a dar aula, eu lembro assim, que ultimamente, assim, eu me pegava pensando assim, nossa, quando eu comecei a dar aula, eu não tinha assim uma bagagem, um conhecimento igual eu fui adquirindo depois. E parece que os alunos eles tinham mais interesse, era assim uma vontade de aprender, era assim, era visível. Então aquilo lá foi indo. Em 2022 eu gostei de trabalhar muito porque o Estado ele forneceu um projeto onde o aluno fazia aulas, tipo um curso de inglês, mais inglês. Então eu gostei muito, eu incentivei muito os alunos. Lógico, a participação não foi 100%, porque tem gente que você dando O apoio, o né? apoio, o suporte ali, eles não vão querer, mas tem uns que se dedicaram muito. E eu, assim, outra coisa que me deixou muito feliz, porque a escola Piscinat, ela ficou em segundo lugar de que os alunos participavam, só perdemos para a escola militar. Então, assim, foi assim muito satisfatório isso aí, me deixou muito feliz. E assim, como que era a estrutura na época que a senhora começou a trabalhar aqui para hoje em dia? Ah, quando eu trabalhava, aquelas escolas que tem ali no fundo, elas não tinham, depois que foram construídas, mas no caso muda pouca coisa, porque vai só envelhecendo, é igual a gente, né? Vai só envelhecendo, fica daquele jeito. É por isso que às vezes os alunos lembram da gente e a gente não lembra deles. Com certeza. Quando você é criança, adolescente, você muda. Você já está numa certa idade, você vai só murchando. E sobre o material didático?
Esse é outro ponto interessante. Quando eu comecei a trabalhar, a gente trabalhava só no quadro, era quadra giz, e eu fazia apostilas, apostilas que lógico, os alunos compravam, né? Fazia aquele material bimestral, coisa assim, tipo hoje em dia R$ 1, aquela coisa bem baratinha, assim, para que todo mundo tivesse acesso. Comecei na época do mimeógrafo, que você fazia no stencil, lá rodava, lá tinha que ter um cuidado para não botar muito álcool, porque senão estragava Dizem que tudo. tinha que Aí tomar cuidado. passei pela impressora, aquela que a gente comprava aquelas caixas de papel, assim, que tinha um carbono no meio. Cara, é uma evolução e tanto. Até chegar hoje em dia que, quando em 2022, tinha as TVs que a gente logava via Bluetooth no Na televisão. computador e a gente projetava a aula lá, que era bem bacana. Mas assim, passei do quadro de giz, aí do quadro Pincel, de né? pincel e Pra depois para a televisão. televisão, né? Foi uma grande evolução. É, E nessas evoluções, teve algum dos seus alunos que foi para o intercâmbio? sim, em 2022, com esse projeto do Mais Inglês, teve a menina que foi, a Nicole. Eu fiquei muito feliz. E ela foi para Inglaterra. Só que daí ela foi em 2023, quando eu já não estava mais dando aula, mas mesmo assim foi uma coisa que eu me senti um pouco responsável, É, né? Querendo ou não, a digamos isso. senhora influenciou um pouco Exatamente. isso, né? É, influenciável, não responsável, essa é a palavra certa. E assim, com o material didático mudando, a tecnologia aumentando, como que você vê a importância da tecnologia para os alunos hoje em dia? É importante porque, assim, que nem eu falei, no começo não tinha nem livro. Aí os alunos trabalhavam com apostilas. Eu já cheguei ao ponto de gravar o CD. Eu pedi para um colega meu. Eu falei assim: você grava esses textos para mim? Aí ele gravou os textos, a gente fazia cópias do CD para os alunos ter como ouvir aqueles textos, para eles desenvolver mais habilidade de leitura, de audição, tudo. Aí depois vem os livros com CDs também, que era bacana. E aí, agora, no último ano que eu trabalhei, nós tínhamos a apostila. Mas aí também não tinha o CD, não tinha as faixas. Aí virou só a É, apostila mesmo. isso. Mas e com esses alunos, vocês acham que eles se desenvolveram mais com as CDs ou com as apostilas? Olha, aí depende, porque quando a pessoa ela quer aprender, ela quer fazer uma coisa, ela vai se desenvolver, não importa com que material, o que vai ter, ela vai desenvolver. Então, assim, quando você quer aprender, você aprende qualquer coisa. Não importa se você tem tecnologia ou não. Então, não importa, isso não vai depender de pessoa por pessoa. Hoje em dia, você acha que os alunos estão mais focados ou não? Eu acho que estão menos. Porque, assim, é muita, assim, a meu ver, como assim, tem muita facilidade. Então, assim, algum tempo atrás se falava assim, nossa, você precisa estudar para ganhar melhor. Eu mesma, eu fiz faculdade porque eu não queria ganhar só aquele salarinho, era muito pouco. Porque nos anos 90, além de ter uma inflação que comia tudo, eu recebia menos de um salário. E aí eu falei assim, eu vou estudar para poder aumentar esse salário. Mas hoje em dia, assim, aí eles são influenciados por pessoas que às vezes não estudaram e que às vezes tem uma remuneração bem maior do que quem estudou. Então aí também isso aí contribui para que o aluno, a pessoa não queira estudar, achar, desvalorize o ensino, a aprendizagem. E assim, quais foram as principais mudanças que a senhora notou na escola? Quando você começou para hoje, quando você parou? A evolução tecnológica.
Eu posso me dizer que eu fiz essa transição, né? Porque a gente começou com aqueles diários, diário também era de papel. Aí você fazia, se errasse, você tinha que refazer tudo. Aí depois vem o diário digital, que a gente fazia tudo no computador. Aí você, se errasse, você podia corrigir Então, tudo, mais a não fácil, ser né? isso, mais fácil. Então, essa evolução tecnológica que foi um avanço. E antes, eu esqueci de perguntar para a senhora, antes da senhora fazer letras, o que que a senhora fazia? Eu trabalho, eu tenho uma história assim. Morava em Mato Grosso do Sul e lá eu comecei a fazer magistério. Só que como minhas irmãs mais velhas já tinham feito magistério e elas não gostaram, aí eu falei, não, eu comecei a fazer, mas aí eu desisti. Aí nós mudamos aqui para Sinop. Aí uma das minhas irmãs falou assim, eu vou estudar contigo. Aí nós fizemos contabilidade. Mas foi para melhorar a vida mesmo, porque eu trabalhava de doméstica, aí depois eu fui para esse emprego de na parte administrativa. A minha outra irmã trabalhava na Nossa Senhora de Lourdes, ela era a parte ela trabalhava como secretária e eu fui como auxiliar. E só que o salário era muito pouco. E daí naquela época eu vi a oportunidade de fazer uma faculdade, mas jamais eu pensei, eu vou dar aula. Era para aumentar o salário. Só que naquela época, como eu não era concursada também lá, não aumentava esse salário. E aí eu vi a oportunidade de trabalhar como professora, que o salário era 10 vezes a mais. E aí eu falo assim, eu não escolhi minha profissão, a profissão me escolheu. Só que se eu falar assim, nossa, eu detesto dar aula, não, eu gostava. Porque, assim, lógico, nem tudo são flores, É, mas tem as partes boas. não foi seu plano inicial, Exatamente, é. mas no final a E a senhora gente tem que sempre gostou. lembrar das coisas boas da nossa vida. Não é daquele aluno que não quis aprender, não é daquele que não gostava de você. É assim, a gente como professor também não gosta de todos os alunos. A gente respeita. Eu sempre falava isso para os alunos. Então, assim é a vida. Você não faz o que você faz o que precisa. Mas, como eu estava falando, eu não almejava, eu vou ser professora, aquele sonho, mas eu gostava. Eu tinha prazer em vir dar aula, eu tinha prazer em trazer as atividades, em estudar. Inclusive, eu até fiz curso de inglês, porque chegou uma hora, antes de eu ser concursada, eu falei assim, não, o que eu sei eu preciso aprender mais, porque eu lembro do que um professor na faculdade falou, um professor de literatura, ele falou assim, quando você sai da faculdade, aí você percebe que você está apto a entrar numa. E aí hoje em dia eu fico pensando assim também, nossa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito isso como professora. Aí eu tô lembrando também, ó, depois que eu aposentei, eu penso, nossa, eu poderia ter feito diferente. Mas eu acho que isso faz parte da vida da gente, é tudo um aprendizado, são ciclos que a gente passa e é a vida. E assim, voltando naquela parte do respeito, os alunos tinham respeito com os professores, porque hoje em dia a gente percebe que os alunos não têm tanto respeito mais com os professores e com os funcionários da escola. Quando eu comecei, nossa, muito respeito. É, eu lembro que no começo que eu dava aula, os alunos levantavam, você entrava na sala de aula. Eu confesso que eu não tinha o hábito, porque mas, assim, eu lembro do Piscinati, assim, de muitos professores, a primeira coisa de entrar é rezar o Pai Nosso. E aquilo é bonito. Hoje em dia eu vejo que falta isso. Só que eu nunca fiz isso. Talvez porque eu não era católica, não sou católica, na verdade. Então assim, não sei, não me sinto confortável em estar rezando, né? Mas assim, era uma coisa bonita, porque tinha isso em muitos professores que eu via na primeira aula eles fazendo isso. E assim, você acha que a educação ela pode mudar a trajetória de alguém ou até mesmo a vida de alguém?
Com certeza, porque se você não tem, a educação não é só você saber, mas é assim, é ter um caminhar, você está evoluindo a sua vida, e o respeito, ele está ali junto. Então, assim, se você não tem um respeito pelo teu próximo, nada vai dar certo. Então, você tem que... Eu, muitas vezes, assim, eu tive alunos, assim, que afrontava, só que eu pensava duas vezes em, tipo, tá levando para coordenação. Às vezes eu relevava, baixava, não, deixa quieto. Teve uns que daí no outro dia a gente com cabeça fria ia conversar, aí ficava de boa, mas assim, então, porque às vezes você toma uma atitude na hora daquele, Da emoção, né? isso, daquele momento quente, você às vezes, quem nunca falou uma coisa que se arrependeu, né? Então é melhor você pensar um pouco, deixar passar, Respirar. exatamente, contar até 10. E quanto ao estudo? A senhora acha que também foi vidas? Sim, com certeza. Porque você estudando, você vai estar tendo muito conhecimento. Hoje em dia, assim, eu percebo que o que falta muito, talvez seja um conhecimento mais assim de leitura. Que falta. Às vezes a pessoa não precisa estar estudando ali, mas eu lembro que quando eu fiz a oitava série, eu lia obras do Machado de Assis, na oitava série, lá em Mato Grosso do Sul. Hoje em dia, tem que obrigar o aluno a ler, tem que dar ponto para o aluno ler, porque senão ele não vai ler. E olha que hoje em dia os livros eles são diferenciados, não é mais aquela literatura de arcaica, digamos assim, A gente tem vários obras tipos assim diferentes, né? atrativas ao aluno. E aí nem isso não interessa, é só aquela coisa curtinha, aquele momentinho ali. Então, as redes sociais, elas também, elas acho que não contribuem muito para isso, não. Eu não gosto daqueles shorts, não, aqueles negócios. Eu prefiro assistir uma coisa de 1 hora, 2 horas, porque daí para entender o contexto daquilo. E muitas pessoas não têm essa paciência. Então, a educação não quer dizer você fazer faculdade, você fazer mestrado, mas eu acho que é esse conhecimento que você deve ter na sua vida, aprender coisas novas a cada dia. Eu, a cada dia, agora que eu tenho mais tempo, eu procuro estar lendo, estar vendo alguma coisa que vai contribuir para a minha vida, para melhorar. E assim, a senhora acha que a escola traz oportunidades não só na vida profissional, mas sim na vida pessoal? Sim, porque ali você interage com outras pessoas, às vezes você acha que, nossa, eu estou com um problema, e você percebe que tem pessoas que têm um problema maior que o seu. Então, às vezes, essa interação, às vezes alguém pode falar uma palavra de conforto para você, tudo isso aí ajuda, tudo isso aí faz com que você desenvolva, né, uma afinidade. Essa convivência com as pessoas também é importante, essa interação, porque eu já encontrei alunos assim, fora de sala de aula é uma coisa, aí você está na sala de aula é outra. E acho que eles também devem pensar a mesma coisa, porque lá na sala de aula é um papel que você tem, você é professor, cada um tem o seu papel. Tem que ser mais rígido e Isso, tal. tudo com respeito, mas é diferente. Agora, fora da sala de aula já é um outro círculo. Então toda essa interação ela é fundamental. Importante. E uma das coisas que eu agora tô lembrando, a senhora falou que a senhora tinha um filhinho quando fez o intercâmbio. Ele chegou a estudar no Piscinati? Em 2020 eu trouxe eles, mas aí vem a pandemia, aí não teve aquela aula, daí eu tirei. Mas eu ia dar aula para eles. Nossa, eles ficaram alvoroçados. Eu dar aula para eles. Nossa, ia dar aula até para os meus filhos. Olha, isso é Só. legal. Isso é interessante, dar uma experiência diferente. E como foi ser professora na pandemia? Em 2020, eu peguei
eu tinha uma licença-prêmio, eu peguei, então eu peguei só no finalzinho. Foi assim, nossa, foi triste, frustrante, porque a escola ela não tinha estrutura para isso. Então aquelas aulas via WhatsApp, assim, nossa, horrível, horrível. Em 2021 já deu uma melhoradinha, a gente já tinha um aplicativo para a gente dar aula, para interagir com os alunos, só que o problema é que era um ou dois alunos que entravam naquele aplicativo para você dar aula. Então também é bem frustrante aquilo. E aí o que eu fazia? Eu fazia as atividades e eu gravava, tipo, aquela atividade, tipo, quando ia, tipo uma correção ali, como se fosse um texto, atividade, e eu gravava ali para os alunos para ver se pelo menos eles ouvissem, assistissem aquilo ali. Mas assim, era muito pouca adesão. E assim, quando a senhora voltou depois da pandemia para a escola, teve alguma dificuldade assim que vocês perceberam, os alunos, ou ainda aula mesmo? Não, é assim, era só aquela questão ali de, ai, não pode ficar perto, não pode aquilo, que, Risco de ficar doente, né, né? por causa disso. Mas no mais normal. E assim, a senhora, quando eles voltaram, você acha que, vamos dizer, o ensino diminuiu um pouco a qualidade quando eles voltaram, já que, como a senhora falou, nem todos entravam no site lá para ter aula? É, com certeza, porque também, além da que nós já temos um problema, que tem essa progressão automática, que o aluno, às vezes, ele não aprende nada, ele não foca nos estudos, e chega no final do ano ele é aprovado. Então, e a pandemia, teve aluno que nunca falou um oi, nunca esteve ali. Ele só foi feita a matrícula dele e ele foi aprovado. Então, tudo isso aí contribuiu e contribui com que o ensino ele tem uma decadência. Ele tem uma decadência. Então, infelizmente, assim, vai demorar um bom tempo para que isso seja revertido, porque demora, é um processo lento. E assim, tem mais alguma coisa nessa colinha aí? Porque dá pra perceber que é uma colinha grande, né? Tem mais alguma coisa? Bom, em 2009 eu fiz um curso de espanhol de férias. Acredite se quem quiser. Eu e a Maria dos Anjos, que era a professora aqui, de espanhol. E aí também tinha que fazer estágio. Aí a gente fez aulas aqui nos sábados, em feriados, aí convocava alunos, eles vinham, a gente trabalhava com esses alunos. Assim, nossa, uma coisa loucura total. A pessoa fazer curso de férias, vinha aqui nos sábados dando aula de espanhol. Mas, enfim, sempre teve aqueles alunos que prestigiavam a gente, que vinha, que, assim que são coisas bacanas que acontecem. Mas tem tanta coisa assim, pormenores, assim, que às vezes a gente esquece, mas que foram boas. Assim, a senhora acha que os alunos pegaram melhor o inglês ou o espanhol? A maioria dos alunos ou das pessoas, elas têm a falsa impressão que o espanhol ele vai ser fácil de falar, por causa do portunhol, que é parecido. Mas não é, porque se você for estudar mesmo a gramática do espanhol, ela é pior que a do português. A conjugação verbal é horrível, horrível. A conjugação do inglês, ela É uma coisa só. é duas tudo. coisinhas. Tem que saber a terceira pessoa do singular e o resto é tudo igual, o verbinho ali, não tem erro. E a senhora se aposentou. Fale um pouco mais sobre essa conquista de se aposentar. Então, como eu já tinha 6 anos que eu trabalhei na secretaria e mais 28 anos de professora, então juntou tudo, mas eu consegui aposentar com 26 anos de professora. Eu falo 26 por quê? Porque na época que eu trabalhei de interina, contratada, que é hoje, então aqueles meses ali que o contrato acaba, ele não conta.
ele é descontado. Aí teve os 40 dias que eu fui para os Estados Unidos, descontou do meu salário também, mas valeu a pena cada centavo. Então, assim, são coisas que foi descontando. Então, dos 28 anos que eu trabalhei, na verdade, 2 anos ali, ó, foi embora. Mas faz parte, né? Então, assim, eu acho que é um novo ciclo que eu estou vivendo na minha vida. A gente vai cuidando mais da gente, você vai se inteirando mais do que passa no mundo, na vida, porque, infelizmente, quando você está trabalhando, eu falo na minha área de professora, você não tem tempo para isso. Você não tem tempo para escutar um podcast, você não tem tempo para ler um livro, porque é muita coisa que vinha e que eu acho que ainda vem, que você tem que fazer. Aí você tem que fazer plano de aula, você tem que corrigir prova. Então, não sobra tempo só para respirar mesmo. E assim, a senhora ainda tem contato com seus ex-colegas de trabalho? Não muito, porque assim, eu não saio muito de casa, eu só só vou na academia, vou agora todo final de semana eu vou para a chácara com meu marido, que antes ele implicava muito que eu não ia, né? Mas agora todo final de semana a gente vai. Então, eu só vivendo a vida. E nós também ficamos sabendo que a senhora gosta muito de cafés. Café? Amo. Amo café. A senhora bebe café assim toda hora. Não, toda hora não, é umas de manhã, depois do almoço, à tarde, a hora que der vontade. Agora estou fazendo assinatura de café, café assim, especial, que é outro nível. Como que funciona isso? Você faz assinatura, todo mês vem. Nossa, é que legal. Tipo assim, faz assinatura de meio quilo de café, de 1 quilo, aí todo mês vem café fresco. Torra fresca que é outro nível. Quando você costuma a tomar café de qualidade, esses de mercado você não toma mais. Você toma até café sem açúcar. Nossa, então realmente a senhora gosta muito de café. E assim, a gente ficou sabendo que a senhora gosta de gatos. E eles? Então, bem obrigado, incomodando lá, dando trabalho, mas faz parte. É, né? Então a senhora tem duas paixões, gato e café. Não, os gatos eu já tô meio que deixando de lado. O gato lá que meu marido me deu, ele veio de Minas Gerais. Ele é um gato de raça, mas pensa num gato chato. Só que daí eu já dei pro meu filho. Eu falei assim, você vai ser responsável por ele. É, então foi ele tava meio invadindo, né? A senhora não aguentou. Mas aproveitando, eu queria que a senhora desse um recado para os ex-alunos. Primeiramente, assim, eu estou muito feliz, assim, muito gratificada. Foi muito gratificante participar aqui, porque se eu falar da minha vida, então mais da metade da minha vida foi aqui no Piscinati. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ser chamada para participar aqui. Achei muito bacana essa iniciativa da Escola Piscinati. Nossa, 40 anos, né? Tempo. Comecei em 85, então a escola já tinha 10 anos. E, assim, o que eu vou dizer? Alguns alunos eu vou lembrar assim, com mais atenção, porque tem pessoas que marcam na tua vida, seja por algum motivo, e tem outros que menos, mas assim, que todos eles estejam bem. E tem um detalhe também bem importante, eu não sei se eu comentei, ultimamente eu estava dando aula para os filhos dos meus alunos já. Aí eu falei assim, nossa, eu preciso me aposentar, daqui a pouco eu tô aqui de bengala, caindo os dentes, dando aula para os netos dos meus alunos. E assim, a senhora tem algum recado para dar para os alunos atuais do Piscinati? Que estudem, preste atenção em tudo, porque assim, é igual eu falava assim, o conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de você. E não tem como comprar, não tem como teu pai, tua mãe, alguém dar para você. Então, o conhecimento é único e cabe a cada um construir esse conhecimento. E a senhora consegue definir o Piscinati em uma palavra?
É difícil, mas vamos ver. Deixa eu ver como eu definiria. Uma frase. Começa fácil. Vamos ver. Piscinati. Piscinati Apresenta muitas coisas. é vida, né? Porque metade da minha vida foi aqui. Então foi bem bacana essa minha passagem aqui no Piscinati. Eu lembro de muitos colegas, muitos alunos, funcionários. Então, assim, eu tive uma boa convivência aqui. Eu acho que eu não deixei nenhum desafeto, nada. Nunca tive nenhuma rusga com ninguém, que eu saiba. Bom, nosso papo tá bom, mas infelizmente nosso tempo é muito curto. Foi um prazer estar aqui com a senhora nesse momento. Desculpa, as tosse no meio. O prazer foi todo meu. Mas muito obrigada por a senhora estar aqui hoje, compartilhando memórias, essas histórias maravilhosas. Mas é isso, né? Vamos fazer um brinde ao Piscinati e a sua presença aqui. E é isso. Tchau!